Olá, bom dia. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura especial de Páscoa para as pessoas que estão com os corações aflitos, se sentindo sozinho nesse feriado. Às vezes a gente acha que está todo mundo comemorando com as suas famílias, mas tem pessoas que estão sozinhas nesse momento, ou que terminaram uma relação, ou que terminaram um casamento, ou que estão longe da família por algum motivo, ou que talvez tenham brigado por alguma situação. E aí eu venho trazer uma leitura que abrace, essas pessoas e que de alguma forma venha uma leitura que possa confortá-los, tá bom? Eu trouxe aqui uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu tirei de um Instagram de uma psicóloga chamada Evelyn Rose. Depois eu vou deixar as informações dela aqui na descrição para vocês acompanharem caso vocês queiram. E fala o seguinte: passamos a vida toda tentando ser especial para aqueles que às vezes não foram capazes de enxergar. Tudo por uma validação que nunca veio. Recebeu críticas disfarçadas de cuidado, silêncios que gritavam, olhares que atravessavam, sem te alcançar. Sua criança interior entendeu: amor é igual a esforço extremo e afeto é igual a anulação própria. Cada vez que tentava consertar o mundo, na verdade tentava consertar a criança que sofreu sozinha. E qual é o problema disso? É que essa busca infinita era para tampar um buraco que nunca esteve fora, estava dentro. Mas quando somos imaturos, não temos as ferramentas emocionais para lidar com isso. E essa busca fora era para evitar olhar para a nossa própria dor. Quando cuidamos demais dos outros sem cuidar de si, o nosso interior grita: se eu for útil, ninguém vai me abandonar. Mas a verdade é que a utilidade não compra amor, apenas alimenta o ciclo de abandono. Então a mensagem de hoje para mim vem para aquelas pessoas que sempre deram muito de si, receberam muito pouco de fora, das pessoas, dos amores, dos filhos. E que vocês se sintam abraçadas nesse momento, sabendo que vocês não estão sozinhos, que a espiritualidade está com vocês. E que tudo isso acontece por conta de uma lição. A lição que tem que ser aprendida é: primeiro eu preciso doar esse amor para mim. Primeiro eu preciso me amar. A gente ensina muito ao outro sobre nós, nos amando, nos respeitando, colocando limites, cuidando da nossa vida, da nossa alimentação, do nosso corpo, da mente. Então, quando eu cuido de mim, eu ensino o outro o seguinte: é assim que você deve me tratar. É daqui para cima. Esse é o nível mínimo: cuidado, respeito, afeto, parceria, sinceridade, apoio, compreensão. Só que eu faço isso comigo, como? Me colocando e retirando de situações que não condizem mais comigo. Situações que estão me colocando num lugar apertado, onde não tem espaço para mim. Me colocando em situações e relações que me trazem dor em vez de contentamento, de amor, de paz. Seja ele familiar, amoroso, amizades no trabalho. Aqui são relações que eu me sinto menos, porque o outro faz questão de não me valorizar, de não me enxergar. Só que, voltando essa pergunta para mim, fica a lição: por que eu ainda estou aqui se eu sei que eu não sou valorizada? Por que eu ainda entrego se eu não recebo o mesmo? Então eu queria abrir essa leitura de Páscoa com essa mensagem, para que possa ficar a questão para você do quanto você é especial, do quanto você é único. Apesar de muitas pessoas nesse mundo gigante, nós somos especiais como somos. O que eu vim entregar aqui nessa existência, ninguém mais pode fazer, só eu. E quando eu entendo isso e começo a perceber o meu valor, a partir dessa unicidade, de saber que eu sou um ser único, apesar de muitos semelhantes, de estar aqui sempre em sociedade, em grupo, o que eu vim entregar nessa vida, só eu posso fazer. E quanto mais eu me alinho comigo, mais eu me amo, mais eu me respeito, eu vou entendendo e enxergando esse propósito, de onde as pessoas me abraçam e me fazem sentir em casa, onde eu não me sinto assim. Então tudo isso é para eu aprender a me tirar e a me colocar em situações onde eu sou respeitada e amada, onde isso não existe mais. Deixo essa mensagem aqui para todos nós, que possamos nos amar cada vez mais, entendendo por ser seres únicos, eu sou muito especial e preciso ser valorizada.
Eu não preciso entregar para ser amada. Eu preciso amar, ser amada pelo simples fato de eu existir, sem precisar fazer nada. O que eu entregar é a mais, mas simplesmente por eu estar aqui e existir, eu mereço amor. Então essa mensagem que eu deixo para todos nós aqui. Trouxe algumas cartas, vamos ver sobre que energia estamos falando. Vou tentar trazer uma leitura aqui genérica, sem falar de trabalho, de amor, mas as cartas sempre nos surpreendem, né? Vamos ver o que estamos falando. Vou tirar aqui uma carta de arcano maior. Saiu a carta do mundo. Essa carta fala sobre ciclos, né? Sobre inícios. Fala sobre eu entender e completar um entendimento, uma fase, né? Um momento. Então esses finais de ciclos que essa carta traz combinam muito com a mensagem que veio inicial, né? Essa sensação de completude que eu tenho comigo, né? Que eu começo a me dar, que eu começo a me respeitar, entendendo que é possível sim algo novo acontecer na minha vida, um novo ciclo se abrir na minha história. Eu entendo onde eu preciso estar, quais são as pessoas que vão me seguir nessa nova fase, quais são as situações da minha vida que ressoam comigo, né? Quais são aquelas histórias que chegam na minha vida, na minha história, que eu preciso abraçar. E às vezes, para abraçar esse novo, essa novidade que a vida me coloca, eu preciso deixar coisas para trás. Eu preciso liberar as minhas mãos para receber algo novo, que eu sei que eu mereço, né? Então essa carta representa esse fim de ciclo e, consequentemente, início de um novo, simbolizando essa completude que eu sou em mim, que eu tenho em mim dentro das minhas experiências, e entendendo é como se fosse um fechamento de um ciclo, né? Eu percebo que, considerando a jornada lá na carta 0, que o louco se coloca, aqui é como se fosse o final dessa jornada, né, que foi iniciada pelo louco lá atrás e que me traz muita maturidade e sabedoria. Então, para mim, está falando muito com a mensagem inicial, né, de eu completar esse ciclo, de entender a minha importância nesse universo, de entender a importância que as pessoas têm na minha vida, né, quais são as situações que ainda ressoam com a minha história. Então, é essa mensagem que nós vamos trazer aqui. Eu trouxe outros oráculos para complementar. Vamos ver. Esse oráculo é lindo, ele é tão colorido. Ele é Crazy Sexy Love Notes. Ele é lindo. É tão colorido, tem mensagens tão bonitas de alto amor. Achei que ele combinava com esse domingo de Páscoa. Essa carta tem tudo a ver com a carta inicial. Você conseguiu. Esse grande momento que você põe a bandeira no topo da montanha, você fala, caramba, olha quanta jornada foi necessária para eu chegar até esse momento. Olha quantos caminhos eu precisei atravessar para estar aqui agora, colocando essa bandeira como se fosse um grande fim. Só que na nossa vida não tem um fim, né? Nosso fim é quando a morte chega. E até esse momento, várias vezes eu morro e várias vezes eu renasço para quem eu sou, né? Para aquela ideia do que eu mereço. E eu preciso caminhar de forma a entender. Eu caminhando dessa forma, entendendo cada ciclo desse, eu preciso entender que cada ciclo que fica para trás, ele não é maior do que o que vem. E aí eu entendendo essa caminhada e tudo isso que eu fui aprendendo durante essas experiências, isso transforma tudo. Então essa grande caminhada desse momento que eu coloco é porque de fato eu reconheço em mim o quão forte eu fui para atravessar, né, caminhos tortuosos às vezes, quantas dificuldades a gente passa, porque a dificuldade não está na caminhada, está na forma que eu enxergo isso. Se eu vejo uma pedra no caminho e brinco com ela, ela não é um obstáculo, ela é algo que vai me extrair durante aquela caminhada. Mas se eu estou andando, porque isso fala muito sobre aquilo que me faz sofrer,
E normalmente aquilo que me faz sofrer, que é onde me machuca, como se fosse o meu calcanhar de Aquiles, é também onde eu tenho muito aprendizado. Então, se eu estou caminhando e aparece um desafio para mim, e aquilo se chama desafio, é porque aquele assunto, aquela demanda é importante para mim. E claro que vai ser importante para a minha caminhada, porque eu cheguei até aqui por isso, né? Essa carta tem uma mensagem linda aqui atrás, que eu vou deixar a tradução, que ela fala o seguinte: você conseguiu, você chegou, você trabalhou duro e seus esforços estão valendo a pena. Parabéns, saboreie sua fantástica vitória. Lembre-se que o sucesso vem de ciclos, então não podemos estar no topo 24 horas por dia, ou 7 dias por semana. Conseguimos, comemore, descanse, renove-se e triunfe novamente. Saiba onde você está nessa jornada, e você já fez isso antes e fará de novo e de novo. Então aqui fala sobre esse grande ciclo de morte e renascimento que nós temos em nós, que a gente entende que eu trazendo isso para a minha vida como uma lição, como se eu estivesse peneirando o drama, eu consigo compreender que cada coisa que eu passei até chegar a esse momento aqui, eu cresci. Então todas as coisas que eu construí a partir desse momento, elas vão ser maiores e melhores do que antes, porque agora a minha visão está apurada. Agora as minhas relações estão afinadas com quem eu sou. Agora eu me respeito dentro delas. Então tudo muda. Tudo se transforma quando a gente se transforma. Então esse grande conseguir, você precisa comemorar. A pessoa que você é hoje, ela é construída com base nas alegrias e tristezas. Então se a gente fala assim, poxa, mas eu não gostaria de lembrar daquele momento triste, não faça isso. Abrace esse momento triste, porque foi ele que te trouxe até aqui. Isso é uma jornada linda, né? É a vida, nesse grande morrer e renascer. Muito bonita essa mensagem. Eu vou tirar aqui outra carta de um outro oráculo que eu amo. Dessa caixinha aqui, ó. Olha que linda. Happy Things. Happy Little Things. Vamos lá. Mais uma carta para esse grupinho que chegou até aqui. Essas pessoas que chegaram até aqui nessa leitura de Páscoa. Sabe a carta aqui? Cozinhando, né? Cozinhe. Eu sempre converso com as pessoas que me perguntam sobre como é meditar. Que meditar, além de estarmos sentados e concentrados, focados ali na respiração, tentando não deixar nenhum pensamento ficar, mas que eles possam seguir de forma fluida. Eu digo que existem tarefas na nossa vida que estamos tão conectados com o presente que a gente sente que é quase uma meditação. Eu tenho vários insights quando eu cozinho. Então aqui é o momento que você está ali, né, presente com quem é importante, presente naquele momento que você prepara uma refeição. O quanto a gente fala sobre auto-amor quando eu preparo uma refeição que eu sei que é nutritiva, que vai alimentar e fortificar o meu corpo, para que ele faça as tarefas do dia a dia, né, para que a gente cumpra os nossos prazos, nossas responsabilidades. Então cozinhar não é só fazer algo para comer, né? Ali é um momento que eu estou inteiro, e quanto mais consciente eu estiver, melhor vai ser esse momento meu com a comida, né, com o alimento, com aquilo que eu estou fazendo. A gente diz muito que quando a gente cozinha, a gente coloca as nossas emoções. E às vezes a gente compra comida em determinados lugares que eu me sinto mal depois. E não é mal porque a comida estava suja, né, não estava higienizada, por exemplo. Aqui fala de energia. Então essa pessoa está ali, não tem como estar pensando em outra coisa, senão você vai queimar a comida, você vai perder o time ali do momento. E ali é quase uma meditação. Existem tarefas como essa que trazem a gente para o momento presente. Eu estou ali inteira fazendo aquele momento, né? Curtindo aquele momento. Então aqui me fala sobre essa necessidade de a gente estar... chegou uma ligação aqui. De a gente estar nesse momento presente, entendendo que essa presença fala também muito sobre aquilo que eu vou alimentar o meu corpo. Aquilo que eu vou alimentar a minha essência, né? Então, estar presente aqui significa muito além do que cozinhar. Significa você preparar aquilo que vai alimentar o seu corpo, que é o que prepara você para as suas batalhas, tá? Muito legal. Eu acho que as cartas estão, como sempre, né, conversando entre si. Eu vou tirar aqui mais 3 cartas desse tarô
Vamos ver sobre o que estamos falando. Se a mensagem faz sentido agora. Se essa mensagem é uma mensagem à parte de tudo isso que já saiu. Vamos ver. Três cartas. A carta Rainha de Ouros. A carta da Força. Ela tá invertida, eu vou ler invertida, tá? Às vezes eu sinto que precisa ler invertida. A carta do Carro, invertido também. E no fundo do deck, a carta 7 de Espadas. Então aqui essas cartas, por exemplo, tá no fundo do deck, né? Que a gente não tá conseguindo enxergar na nossa caminhada. Fala sobre eu precisar de estratégia, eu precisar ser esperto. Não para fugir de situações, tá? Mas existem coisas que eu preciso manter em segredo na minha vida, na minha história, porque existem situações difíceis que eu preciso ter criatividade para agir, né? Que eu preciso saber criar estratégias para determinadas situações. E às vezes falar sobre isso acaba entregando o ouro daquilo. Nem tudo precisa ser dito. Eu preciso gestar algumas coisas, planejar os meus próximos passos. Então aqui me fala que eu preciso dessa estratégia, preciso manter em segredo, porque eu preciso pensar em alternativas para lidar com determinadas situações que ou estão acontecendo agora ou que não vão surgir. Então a gente tem mania de falar às vezes, e mesmo para aquelas pessoas que a gente ama, que sabe que torcem para a gente, mas tem visões diferentes daquele momento. Então se eu compartilho determinadas ideias, às vezes aquela opinião daquela pessoa pode me desmotivar. Só que, entenda, até saiu numa leitura essa semana, a vida é minha. E mesmo aquilo que são estratégias erradas que eu vou precisar consertar lá na frente, elas falam e me ensinam coisas que eu nunca iria aprender se eu fosse viver com base no que o outro acha, no que o outro pensa. Então, lembrando da leitura inicial, que fala sobre eu me doar demais para as pessoas, inclusive na forma que eu ouço conselhos dessas pessoas. Eu preciso entender que aquilo é só um conselho. Esse conselho passa por um crivo meu, da minha experiência, daquilo que eu quero viver, dos meus valores, e aí então coloque em prática. Por isso que é necessário que eu não tenha impulsividade para pegar o conselho que o outro falou, né, e utilizar como se aquilo fosse a minha direção. Não é a minha direção é aquilo que eu escolho para a minha vida, né? E com base nisso, às vezes eu preciso planejar em segredo, para que meu próximo passo vá sendo feito de acordo com o que eu quero e não com ponderações e às vezes, inclusive eu me volto a situações que eu não faria se não tivesse tido aquele conselho. Então aquilo pode às vezes desvirtuar o meu caminho, me distanciar, mudar a rota. Então se eu mantiver aquilo em segredo para mim, até que tudo esteja ainda, vamos dizer assim, de forma mais sólida, né? Eu preciso fazer isso aos poucos, digerir esse momento, né? Captar tudo aquilo que foi, né, absorvido fora, transmutar, transformar para aquilo que de fato ressoa com a minha energia e então escolher o caminho. Mas nesse momento de estratégia, eu preciso silenciar, porque nem eu estou sabendo qual é o caminho. Como é que eu já vou passar para alguém? Então pede esse momento seu, tá? A carta Rainha de Ouros fala sobre uma grande prosperidade. É uma pessoa que se nutre, é uma pessoa que é segura, que é firme. A carta de Ouros fala sobre elemento terra, são pessoas que você pode contar, pessoas mais firmes. É claro que existem pessoas ruins de todos os elementos, mas aqui eu estou dizendo que existe uma energia de uma pessoa que é prática, que é próspera, né? E essa prosperidade material e emocional, aqui nesse momento, estão disponíveis para você. Mas você precisa ter essa, vamos dizer assim, essa energia de Rainha de Copas, que não é sobre gênero, né? É sobre essa energia de eu sei nutrir as minhas relações, eu sei ser madura comigo e com as minhas escolhas, eu sei ter segurança e dar segurança àqueles que estão comigo, né, nessa caminhada. Então é uma carta que eu preciso abraçar essa energia. E ela, para mim, ressoa com todo esse momento de saber que eu cheguei até esse momento aqui e que eu estou me coroando,
né? Assim como uma rainha que, nossa, olha o que eu entrego. Eu sei entregar em todas as relações que eu estou, seja no trabalho, nas parcerias que eu tenho pessoais, né? Nos meus romances. Eu tenho que conhecer esse valor em mim. Por isso, então, que eu preciso escolher onde estou doando a minha energia, onde eu não estou. Eu não tenho tempo 24 horas para doar. Nem 24 horas a gente vive, né? A gente dorme tantas horas, estamos trabalhando outras tantas horas. Então, o que me sobra? Eu preciso ter cuidado com esse tempo que me sobra, para onde eu vou estar levando esse momento. Eu vou estar focando em que esse tempo que me sobra? Pessoas que me dão retorno? E aí você pode pensar assim, poxa, mas então as minhas relações, elas são interesseiras? Todas as relações são interesseiras. Você fala assim, mas eu não tenho interesse nenhum em cuidar da minha mãe. Você tem interesse naquele amor, naquele afeto, naquela gratidão daquela pessoa. Isso é uma troca. A gente só não faz pensando nisso, mas toda relação tem uma troca. E a gente acredita, né, que quando essa troca é uma troca justa, né, de afeto, de reciprocidade, você não espera que o outro também se doe para você? Isso é uma moeda de troca. E você tem que esperar sim, porque isso é diferente da caridade. Na caridade eu dou, aqui não tem nada, eu não espero nada dessa pessoa. Eu estou doando ali um alimento, um agasalho, né? E naquele momento, às vezes um serviço, né? Só que eu não estou esperando nada daquela pessoa, eu estou simplesmente ali doando. Só que nas minhas relações eu não posso fazer isso. Ali não é uma relação de caridade, é uma relação de troca afetiva. Eu dou e eu preciso receber. Então, se é uma coisa que talvez você não saiba, você precisa trabalhar essa energia de eu sou merecedora de receber esse amor, essa parceria, esse afeto, esse cuidado. Eu deixo o outro cuidar de mim, aqueles que me amam. Eu dou espaço para que as pessoas possam fazer coisas por mim, possam cuidar do meu momento, possam me presentear com alguma coisa, não material, mas física, de estar presente, né? Então, aqui fala sobre uma energia que eu sei dar e sei também receber. E se você não está nessa energia, esse momento traz aqui, né? A carta da força, ao contrário, não fala sobre coragem, ela fala sobre medo, sobre esse descontrole e esse medo de me deixar vulnerável nas relações. E aí eu sugiro para vocês, se vocês ressoarem com essa energia, de verem, assistirem um documentário da Brené Brown falando sobre a coragem, não sei se é a coragem de ser feliz, acho que é o livro dela. Ela fala nesse documentário, tá na Netflix, sobre vulnerabilidade. Ela fala que é muito difícil estar numa relação e não me comprometer em abrir aquilo que me traz medo, aquilo que é uma insegurança. Se eu não puder dividir isso com a pessoa que está ali, né, trocando essa energia comigo, vivendo comigo, eu não estou de fato vivendo uma relação íntima e profunda, né? Eu estou no raso, eu estou naquilo do controle de máscaras que eu não posso mostrar que eu amo, que eu sou fraca. Eu não sou forte em tudo, né? Então quando eu falo para o outro, poxa, mas eu tenho medo que talvez esse seu trabalho, que seja em outra cidade, possa nos distanciar. Isso é ser vulnerável, falar do que você tem medo. Mas se o outro utiliza desse medo para se relacionar com você, isso já é um grande indício que talvez não seja uma relação que você precisa estar. A pessoa que te ama e verdadeiramente cuida de você, ela não vai usar a sua vulnerabilidade para te atingir, mas para te abraçar e te acolher, falando, não, tá tudo bem, nós estamos juntos apesar do seu medo. Não tenha receio, eu estou aqui contigo. Então a vulnerabilidade, esse medo e fraqueza que eu sinto, eu preciso entender que a carta, no seu sentido contrário, ela pede que a gente tenha equilíbrio. Que hoje eu tenha entendido, né, que cada situação que eu coloco hoje, que eu moldo hoje, ela vai ser aquilo que eu vou colher depois, né? Que essas escolhas moldam tudo, né? E aí, quando eu não estou tratando mais pela fraqueza, pelo medo, pela vulnerabilidade, eu sei que vulnerabilidade, pelo contrário, é ser forte. É ter clareza daquilo que é a sua sombra, que é a sua luz, daquilo que você tem. Não, isso aqui eu sei, tenho habilidade, mas isso aqui, ó, isso aqui eu tenho que aprender. Estamos todos aqui para aprender, né? Então me fala para você, para ser essa rainha de ouros, você precisa abraçar essa vulnerabilidade, esse medo de mostrar quem de fato você é, né? Então, assim, mas também se dê tempo. É como se nós fôssemos uma cebola e cada camada que eu vou tirando precisa que o outro mereça que eu demonstre mais essa face minha. Por isso que as relações precisam acontecer aos poucos.
À medida que eu vou avançando nas relações, aqui independente do tipo de relação, eu vou tirando cada camada minha à medida que eu vejo que o outro merece descobrir essa camada. Se eu estou ali me doando sem que o outro mereça, a leitura que eu faço que o outro faz, né? Essa pessoa nem se ama. Ela está aqui me doando e eu não faço nada por merecer esse amor. Então, à medida que o outro avança, é como se eu avançasse daqui e o outro avançasse de lá. Eu avançasse aqui e o outro avançasse de lá. E possamos chegar a um momento juntos que todo mundo doa um pouquinho, né? E a relação, ela fala sobre isso, né? Eu não vou doar sempre a mesma quantidade. Às vezes eu vou estar um pouco mais fraca e vou estar doando 30 e outro vai estar doando 70. Na outra, o momento inverte, eu vou estar doando a maior parte porque o outro está fraco naquele momento, né? Período da vida. Então, se eu entendo essa vulnerabilidade minha primeiro, eu também entendo que o outro também é assim. E aí, quando eu vou me despindo dessas máscaras e dessas camadas, eu me aprofundo nas minhas relações. Porque a coragem não vem sobre eu usar máscaras e fingir que está tudo bem quando eu estou me sentindo fraca, né? Mas de eu falar assim, agora eu não estou no meu melhor momento. Isso é ser forte, né? A carta do carro, ao contrário, ela fala sobre uma falta de controle. Então aqui eu preciso entender que incertezas, em conflitos internos, que às vezes fases de estagnação, são momentos normais de uma vida. Esse momento que você chega aqui, ele não é só de altos, ele é de altos e baixos, né? E fala sobre esses obstáculos que a gente vai vivendo ao longo da vida e que eu preciso entender que vai me requerer necessidade, né, de uma escolha. Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Quem me acompanha agora? Quais são as pessoas que ficam nesse caminho porque essa amizade talvez tenha sido temporária até esse momento, esse meu percurso? Eu preciso fazer isso, e isso não é ser egoísta. É saber que às vezes as pessoas estão na nossa vida por determinado momento. Assim como a tristeza e a alegria são passageiras, algumas relações também são. E as pessoas foram importantes naquela fase da vida. Às vezes elas não vão nos acompanhar mais adiante. E eu preciso reconhecer a importância delas, mesmo que seja por um breve momento. Né? Teve a participação muito especial ali, né? Tipo participação especial de filme, seriado, né? Mas caramba, é uma pessoa que deu um plus ali, né? Naquele drama, naquele filme, enfim. E aqui, quando eu entendo isso, eu vou entender que esses momentos de baixa, esses momentos de incerteza, de que eu não consigo me movimentar, eu vou me respeitar, vou me acolher, né? Vou entender por que eu tô assim, que fase eu tô vivendo, é uma coisa hormonal, é uma coisa que às vezes é uma deficiência física de alguma vitamina, às vezes é uma coisa mental que eu preciso, né, lidar com profissionais que cuidam da mente, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, né? É uma coisa física, então aqui eu preciso entender o que está me deixando estagnado. E seja lá qual for o motivo, de começar a cuidar disso. Às vezes de fazer exames de rotina, às vezes de simplesmente descansar. Aqui quando fala de cozinhar, me fala sobre alguém que precisa ter um momento de relaxar, né? E não é aquele cozinhar que a gente tem todo dia na obrigação ali, né? Da minha parte que eu faço com a minha família. Aqui me fala de um momento de relaxamento. Essa comida não é para semana, né? Para a gente ter uma vida mais rápida ali, com uma marmita congelada à mão. Aqui eu tô falando de um momento que você tira um domingo para cozinhar para você. Uma comida gostosa que você já não come há algum tempo. Então, quando eu vejo essa incerteza e essa estagnação, eu vou me abraçar. Porque eu aprendi a me respeitar. Eu sou uma rainha de ouros. Eu não abraço só as pessoas, eu abraço a mim mesma. Eu me autonutro. Eu só sei nutrir o outro porque eu faço isso comigo, né? Então aqui me fala sobre uma jornada muito grande de alguém que está ou que esteve aprendendo a se amar, que esteve aprendendo a valorizar a sua jornada, valorizar aquilo que, né, tudo que passou, né? Eu vou tirar aqui uma carta do tarô do Osho. Vou tirar duas cartas do tarô de Osho. É o tarô Zen, né? Sobre esse momento. Aqui fala além da ilusão, e fala sobre voltando-se para dentro. Olha como essa mensagem está ressoando com a energia, né? Quando eu deixo de entender e deixo de ouvir aqueles conselhos, aquelas opiniões a respeito da minha vida, eu passo a entender para além da ilusão. Além da ilusão é o que a vida me traz sem eu filtrar se aquilo ressoa comigo.
Além da ilusão, é enxergar com olhos da alma se aquilo que eu estou vivendo, se a direção que a minha vida está levando tem a ver comigo. Então, quando você, que tem esse terceiro olho, como se fosse algo que você está vendo além do que os seus olhos enxergam, para aquilo que você merece viver, para aquilo que a sua alma está pedindo. Só que isso só é possível quando eu silencio a minha mente, quando eu me volto para dentro, quando eu silencio também essas vozes externas que dizem para onde eu devo ir. Cada um tem uma vida para que viva a sua própria vida e as suas escolhas. E eu vou escolher a minha. Eu vou me debulhar, vamos dizer, aqui nesse mar, Aqui parece ondas do mar, mas é a roupa dela. Eu vou mergulhar nesse mar, tirar as minhas máscaras, silenciar o barulho externo para entender o que eu quero, nesse silêncio da minha mente, nessa completude que eu estou ali inteira comigo, para ouvir de fato o que eu quero e mereço viver. E não é o outro que vai falar sobre isso, sou eu, porque só eu sei o caminho que eu quero ter. E mesmo que eu não entenda ainda os desafios que eu vou precisar passar para chegar ao topo dessa montanha, eu sei que a jornada é minha. Eu posso até ter pessoas que me auxiliem. Tá lá o gatinho, fazendo a comidinha atrás, ajudando ele no almoço. Só que é sobre a minha vida. Essas pessoas me auxiliam na vida que eu escolho. Por isso que quando existem pessoas que não respeitam a minha decisão, eu preciso repensar se essas pessoas fazem parte dessa jornada. Porque se essa jornada fala sobre eu me respeitando, eu tenho pessoas que não estão lidando bem com a coisa que é da minha vida, tem alguma coisa errada ali, Eu vou tirar 4 cartas do Lenormand para complementar essa leitura. Tirar 4 cartas aqui. Quatro cartas do Lenormand. A carta do urso. A carta do trevo. A carta da lua. Tirar mais uma, Ou no fundo do deck. Tirar mais uma aqui, que eu falei 4 cartas. A carta dos caminhos. E no fundo do deck, a carta do coração. Aqui, se estivermos falando de uma relação amorosa, eu tenho escolhas. E a pessoa também tem. Se eu sou uma pessoa de valor, eu não tenho só uma direção a seguir, eu tenho várias direções, Eu sou uma pessoa que tem o poder de escolher sobre a minha vida, sobre as pessoas. Não é porque existe uma coisa muito forte que me veio de falar aqui, as pessoas entram em umas relações que elas acham que vão ser escolhidas, que elas precisam demonstrar o melhor delas para serem escolhidas. A minha pergunta é, você também está escolhendo essa pessoa? Você está avaliando se essa pessoa merece estar com você? Porque se você é uma pessoa única, uma pessoa que entrega, uma pessoa de valor como a Rainha de Ouros, uma pessoa que tem uma trajetória de vitória, uma pessoa que cuida de si, que ouve a sua própria alma, uma pessoa que tem uma visão, que vai além das máscaras das pessoas, eu preciso entender que existem caminhos que não são meus, que tem pessoas que não merecem estar comigo. Então, quando eu estiver com alguém, eu preciso estar ali como se a pessoa tivesse um momento de experiência, para eu avaliar se essa pessoa merece a minha dedicação, se essa pessoa merece estar comigo. Então, quando eu entendo o meu valor, eu percebo que eu estou analisando se a pessoa merece estar na minha vida. E a pessoa lá, na vida dela, está analisando se eu mereço estar na vida dela, que está tudo ok. Mas eu não estou só ali esperando ganhar o crachá da empresa da vida da pessoa. Eu estou ali analisando se essa pessoa merece a minha dedicação. E aí, quando eu sei que eu tenho caminhos, eu sei também que o outro também tem. E aí eu preciso ouvir a minha intuição. A lua fala daquilo que está escondido. Eu voltando para dentro, eu calando a voz do mundo, eu vou me voltar para mim. Até um coelhinho, Ele está ali fazendo um trabalho dele, que às vezes ele não consegue ver o final do caminho, que é de vitória, de você chegar nesse grande momento, inclusive reforçado pela carta do mundo, mas que eu preciso ouvir a minha intuição. A minha alma está me chamando para onde? Para qual direção? Eu tenho caminhos. E aí eu sei que aqui são caminhos que eu plantei boas sementes. Esse trevo, diferente do outro baralho que eu tenho, que aparece obstáculos, aqui parece sorte. Eu só tenho sorte no meu caminho, porque eu sei que eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu plantei boas sementes, então não tenho que colher nada menor que isso, E aí, me colocar nessa visão sim, de analisar se o outro merece estar aqui.
A carta do urso também fala sobre teimosia, né? Sobre alguém rígido, mas aqui, nessa energia toda dessa leitura, me fala sobre... Ele está analisando. Calma aí, é isso mesmo? Calma aí. Deixa eu pensar. Deixa eu analisar. Minha vida é muito especial. Eu não posso colocar qualquer pessoa, né? Ele está analisando realmente. Ele está pensando. Então, assim, eu não posso só aceitar que você me quer. E eu? Será que eu quero você? Será que você é uma pessoa importante, especial para estar na minha vida? Minha vida é única. Então, que você entenda que esses caminhos que você tem, uma vez escolhidos, eles vão te levar a algo que vai te trazer um contentamento muito grande. Seja no trabalho, na família, no amor, nas parcerias de amizade que você tem. Aqui, ó, embaixo tem a carta do buquê. Então, que você compreenda que o caminho é de amor. Mas aqui eu vou escolher qual lado ir. E eu sei que quando eu planto boas sementes, eu vou colher, né? Se eu planto boas flores, eu vou colher flores. Se eu planto frutos, maçãs, eu vou colher maçã, né? Mas aqui eu vou escolher qual caminho trilhar. Eu tenho vários aqui. Inclusive, a espiritualidade me traz, às vezes, uma rota que vai me livrar, né, de percursos longos. Talvez, tipo, sabe, uma rota de fuga. Por quê? Porque eu sei o que eu plantei. Eu tenho para colher isso aqui, ó. Nada mais, nada menos que o amor na minha vida. Contentamento entre uma família que se apoia, que se ama, se respeita. Uma relação afetiva que me entrega na mesma medida que eu entrego. Em relações de parceria profissional que eu recebo por aquilo que eu entrego. Eu sou valorizado, meu salário me traz contentamento e uma vida segura. Porque parte da nossa existência aqui, precisamos de dinheiro sim. Eu tenho uma religião que me traz contentamento no coração e paz de espírito. Aqui fala amor em todos os sentidos. Nossa, que leitura linda. Eu espero que seja realmente um divisor de águas esse momento, dessa grande trajetória que você fez. Que isso chegue para você na Páscoa, te levando muita paz e muita consciência sobre o seu valor. E é isso que eu venho deixar aqui de mensagem nesse domingo de Páscoa tão lindo. Que vocês possam estar unidos, principalmente com vocês, nessa grande escolha de vida, de caminhos, que vocês possam se acolher e se, darem as mãos com vocês mesmos, porque eu posso abandonar o que for, eu só não posso abandonar a mim, tá bom? Deixo vocês com essa mensagem, espero ver vocês aqui na próxima. Se ressoar e quiser mandar para algum amigo, agradeço imensamente, curtam e compartilhe, isso é muito importante para o canal. Agradeço imensamente vocês estarem aqui, queridos, um grande beijo.